Cá entre nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, o Cá Entre Nós Legal está no ar. Hoje nós vamos falar sobre recuperação de tributos como oportunidade de caixa para as empresas. Nossa entrevista está muito bacana e, é claro, eu sempre conto com a sua participação. Você que nos escreve através das nossas redes sociais e que também semanalmente está enviando o seu e-mail sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixe aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A partir de agora, você também pode participar aqui do nosso programa através do nosso chat ao vivo. Você entra no chat, faz a pergunta para o nosso entrevistado e ele, durante a entrevista, vai lhe responder também por escrito através do nosso chat. Vamos lá, então? Recuperação de tributos como oportunidade de caixa para as empresas. Solta a vinheta! Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós Legal. Hoje o assunto é recuperação de tributos com oportunidade de caixa para as empresas. E junto comigo aqui no Cá Entre Nós Legal, sempre a companhia do Dr. Ivan Castrezzi, que a partir de agora vou pedir para que ele apresente o nosso entrevistado de hoje. Tudo bem, doutor? Oi, Nelson, como vai? Tudo bom? Prazer estar aqui com você em mais um dia de gravação. Obrigado pelo convite. Tem aumentado a cada semana aí nossos seguidores, nossos entrevistados trazendo conteúdo de primeira. Então, só temos a agradecer, né, a você e aos ouvintes aí. Muito obrigado, isso mesmo. Nelson, eu vou já agradecendo, né, o nosso convidado de hoje, o Felipe Zalaf. Eu farei uma breve leitura aqui do currículo dele para que a gente possa, então, convidá-lo aí para nos dar uma aula sobre recuperação de tributos administrativa versus judicialmente, oportunidade de caixa para as empresas. O nosso entrevistado, ele é pós-graduado em Direito Tributário Lato Sensu pela PUC de Campinas, foi aprovado no curso de Educação Continuada de Direito Tributário na FGV Law, em São Paulo, realizado no segundo semestre de 2003, pós-graduado em MBA e Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduado em Direito Tributário na FGV, professora da Unicamp de Limeira, Direito, Noções Gerais e Direito Tributário, presidente da Comissão de Defesa e Fiscalização da OAB Limeira desde 2019. Felipe, obrigado pelo convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Ivan. Obrigado, Nelson. Bom dia a todos. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui no programa de vocês. Muito obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos, doutor Felipe, pela sua disponibilidade de horário, de tempo e também pela confiança aí no nosso trabalho. Espero que o senhor também possa ficar contente com aquilo que nós vamos apresentar hoje aqui, né? E passar para os nossos seguidores esse tema que é tão importante. Todo mundo precisa de recuperação de grana para a sua empresa, né? E nada melhor do que dos tributos que já foram pagos, de repente, até indevidamente.
Mas, doutor, vamos começar o nosso bate-papo aqui, e eu gostaria que o senhor, antes de nós de darmos início, de ver quais são as possibilidades de recuperação dos tributos. Precisamos entender o que significa esse procedimento. O senhor poderia dar uma prévia para nós sobre isso? Claro, Nelson. Obrigado pela pergunta. Normalmente, quando um contribuinte, geralmente pessoa jurídica, onde tem várias operações durante o dia, várias transações, compra de um fornecedor, vende para um cliente, dentro do estado, fora do estado, dentro do país, fora do país. Então, esse contribuinte, o PJ, ele tem muitas obrigações, né? Ele tem muitas obrigações para serem cumpridas. E decorrente dessas obrigações, ele também adquire direitos. Geralmente, diante da complexidade do nosso sistema tributário, que já vem carregado de outras constituições federais, e agora na atual de 88, a gente percebe, e até pelo movimento de reforma tributária, ela faz com que o contribuinte ele tenha que ficar muito mais atento justamente a esses direitos decorrentes das operações que eles fazem. Perfeito. Né? Então, Nelson, é uma possibilidade que o contribuinte, enxergando a sua operação, a própria legislação, né, acaba criando oportunidades para aquele contribuinte, aquela empresa, enxergar e falar o seguinte: poxa, eu consigo, dentro da minha operação, de forma lícita, legítima, recuperar alguma coisa. Ou seja, né, pedir para o fisco devolver algo para mim, para o caixa da minha empresa. Geralmente é esse o grande mote, propósito aí desse tema. E essa recuperação vai gerar outros movimentos dentro da própria empresa, né? Com esse valor recuperado, injetado na empresa, ela pode gerar outras receitas, né? De maneira. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela resposta. Legal, é uma boa introdução. E, doutor Felipe, acho que para o nosso ouvinte, ainda mais aquele que é empresário, ele deve frequentemente receber aí proposta de recuperação de tributo na esfera administrativa e talvez com um pouco menos de frequência na judicial. Mas seria interessante você falar um pouco da diferença entre a recuperação de tributos na esfera administrativa e na judicial. Ótima pergunta, Ivan. E o que a gente tem observado, e ainda mais num país, no estado de São Paulo, que tem uma gama de negócios e operações gigantescas, várias situações em que o empresário ele recebe uma enxurrada de informações. Né? Várias situações que o empresário recebe várias informações, geralmente vindas de malas diretas, noticiários, amigos, mensagens de WhatsApp. Então, o empresário ele começa a ficar um pouco perdido naquilo que como caminhar administrativamente, como caminhar judicialmente. Pois bem, o caminhar administrativamente, o que a gente orienta é olhar para dentro da empresa. Olha para dentro da empresa. Né? Converse com o seu departamento fiscal, converse com sua contabilidade, conversa eventualmente até com o jurídico interno da empresa. E são setores que precisam estar conversando frequentemente. E aí eles internamente, com base, né, no alicerce do ordenamento jurídico, e entender o caminho da operação dentro da empresa e checar e auditar até as possibilidades. E aí, com isso, ele começa a filtrar essas informações periféricas que recebe no WhatsApp, e-mail, esses spams da vida, que confunde a cabeça do empresário. Então, o que a gente orienta é focar, olhar para dentro da empresa, entender o negócio, os reflexos, se apoiar de seus pares,
departamento fiscal, contábil, jurídico interno ou jurídico externo, para fazer a análise administrativa. Por que administrativa, Ivan e Nelson? Porque, às vezes, você não precisa entrar com ação judicial para que o fisco devolva alguma coisa para você, né? Você, na sua operação diária, você consegue ver, enxergar, faz um raio-x, faz uma análise interna, e aí você pleiteia administrativamente com as ferramentas que o próprio sistema da administração pública oferece para o empresário, para o contribuinte. Diferentemente do aspecto judicial. O judicial, você precisa realmente de um advogado para bater na porta do Poder Judiciário, envolver o fisco e falar o seguinte: olha, eu tenho direito, decorrente da minha operação XYZ, para que haja a devolução de um dinheiro para o meu caixa. Essa, mais ou menos, é a distinção entre a esfera administrativa e a esfera judicial. E deixa eu até fazer um complemento, Nelson, desculpa. Doutor Felipe, no caso do... Você não sei, de forma resumida, diríamos assim, alguns casos que rotineiramente são sempre judiciais e outros que são sempre administrativos. Por que eu pergunto isso? Tem os casos que administrativamente, né, a empresa é capaz de identificar e de fazer aquela compensação, porque de fato não é tão difícil ver que ela tem um crédito, coisa assim. Mas acho que das promessas que a gente vê para os clientes, para empresários, desses spams e tudo, muitas vezes são de algumas compensações administrativas que trazem riscos, né? E aí que eu acho que, bom, quando evitar o administrativo, talvez, né? Olha, Ivan, justamente esse ponto seu é importantíssimo. A gente vê muitas empresas, muitas consultorias, ou mesmo escritórios de advocacia, nos quais eles realmente, por meio de spams, ou colegas, um indica para o outro, do tipo, poxa, eu consegui fazer desse jeito, não deu problema até agora, né? Não deu problema até agora, então eu vou fazer. E, normalmente, esses movimentos administrativos são movimentos mais rápidos. Tem uma situação, por exemplo, de uma rubrica utilizada numa folha de pagamento. Então, a gente sabe que, notoriamente, a folha de pagamento de uma empresa é um dos maiores calos, porque decorrente da folha de pagamento tem várias rubricas, vários encargos, várias obrigações, dezenas. E muitas dessas rubricas, você administrativamente, decorrente de mudança legislativa, decorrente de entendimentos judiciais dos tribunais de terceira instância, já está solidificado, já está pacificado. E aí o contribuinte, com esse entendimento respaldado ou na lei ou no judicial, ele administrativamente aplica aquele benefício. Só que tem que tomar cuidado justamente de qual rubrica, qual benefício, administrativamente, de forma mais rápida, ele vai ser utilizado. Então, o que a gente acaba enxergando é que esses escritórios de advocacia vendem o risco. Olha, o empresário tem uma situação X na qual você pode utilizar hoje. Essa situação X tem um respaldo da lei ou tem um respaldo do judiciário. Como eu disse, tem já um respaldo de um STF ou de um STJ. Então, já pacificado. Exato, Nelson. Não vai alterar. Ou o mínimo, ou a chance de alterar vai ser mínima. Porque a gente sabe, que principalmente o STF, ele acaba sendo um tribunal um pouco mais, que administra um pouco mais o caixa do país. A gente pode até falar um pouquinho depois, mas assim, sim, ele administra o caixa do país, em algumas situações. Mas sim, esse empresário que pega aquela rubrica e se beneficia hoje de uma situação, tem que entender qual é o risco disso. Às vezes, aquele benefício, aquela rubrica decorrente na folha de pagamento, ainda está sub júdice, ainda está sendo discutido, ainda não foi julgado ou modulado pelo Supremo, por exemplo. Então, o risco aumenta.
ou há situações que já tem uma modulação, ou já tem um entendimento mais pacificado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não vai recorrer mais no assunto XYZ. Aí sim. Aí já fica mais viável. Aí é super mais viável do que aí você procurar o judiciário. E aí, de forma administrativa, você aplica. Então, é isso que, como na pergunta anterior, o empresário ele tem que se respaldar do seu fiscal, do seu contábil, do seu jurídico interno e externo, para ter esse respaldo e tomar decisão. Legal, exatamente. Doutor Felipe, obviamente que antes de nós fazermos essa nossa entrevista, nós colocamos em nossas redes sociais que o senhor estaria aqui no nosso programa e, obviamente, as pessoas nos enviaram algumas perguntas, né? Então, eu vou fazer uma pergunta que, de repente, pode ser redundante, algumas vezes eu já posso ter respondido, mas é legal a gente falar da maneira como a pessoa perguntou para que a gente fidelize esses nossos seguidores, né, com as perguntas deles, a gente passando para o nosso entrevistado. Então, o Marco Antônio, de Jaboticabal, ele nos escreveu e perguntou o seguinte: a recuperação de tributos é um direito de toda empresa que pode reduzir consideravelmente os seus tributos. Toda vez que você recolhe valores indevidamente ou maior para o fisco, pode realizar o abatimento desses créditos em suas próprias próximas guias de recolhimento ou com outros tributos, sendo possível gerar caixa para o seu negócio. No entanto, existem 2 caminhos para isso, que é o que o senhor acabou de explicar aí com a pergunta do doutor Ivan: via administrativa e via judicial. Qual das 2 estratégias é a melhor? Olha, Nelson, a gente tem o costume de passar isso para o contribuinte, para o empresário, porque essa tomada de decisão, se é no âmbito administrativo ou judicial, ele é estratégico. Tá. Imaginemos o seguinte, que uma empresa está com uma urgência de caixa, está na garganta. Olha, eu vou procurar ou o administrativo, por exemplo, para tentar caixa de forma administrativa, ou o judicial, que é mais lento, ou vou atrás do banco para alavancar. Então, a gente cada vez mais enxerga que a recuperação de tributos, ou a devolução de tributos que geralmente são pagas a maior ou decorrente da operação no qual o empresário ele analisa o caminho do seu produto, do seu serviço dentro da sua empresa, que pode gerar créditos para serem recuperados, ele é cada vez mais estratégico. Tá. Ele é cada vez mais estratégico. Então, se uma empresa que tem um caixa já na garganta, ele vai ser muito mais suscetível, né, como a gente falou anteriormente, a uma situação um pouco mais arriscada. Tá. Né? Ou se é uma empresa que está com caixa um pouco mais sólido, mas entendeu, enxergou essa perspectiva de receber no futuro, e analisando internamente, como eu falei para vocês, entre os setores da empresa, e chegar e falar o seguinte: poxa, eu vou fazer essa recuperação, mas por meio judicial, porque é mais lenta. Entendi. Então, as estratégias vai depender exatamente da situação em que a empresa se encontra e, como o senhor disse, as estratégias começam bem antes, né? Não é só no momento da decisão, né? Tem empresas que são mais arrojadas, tem empresas que são mais conservadoras, tem empresas que, geralmente, se entrar em juízo pedindo uma recuperação, pedindo uma devolução de um crédito decorrente de uma tese jurídica e tal, às vezes a gente enxerga e vê que uma empresa, com base simples numa liminar, ele já começa a aplicar aquele direito. Ou então, tem empresas que esperam trânsito em julgado para recuperar, para aplicar aquele direito. Então, vai de caso a caso, e aí cabe ao advogado interno e externo orientar e apontar os riscos, claro. Eu acho que a questão é bem essa, né? É importante que ele tenha, independente de quem vai fazer o trabalho para ele, uma assessoria que explique o risco de cada operação
os benefícios, as cautelas e tudo mais, porque hoje em dia acontece muito assim, né? O empresário ouve de um conhecido que ele está compensando em, porque nem agora estava tendo muito, né? Do benefício para as empresas vinculadas ao setor de turismo, né? De repente, todos os restaurantes vão aplicar esse benefício. Mas estão fazendo, não estão pagando, mas espera lá, então vamos conversar, porque não é para todo mundo, a lei tributária ela é rígida em alguns momentos, né? Então, assim, ela não tem uma interpretação extensiva a todo tempo. E aí a pessoa faz, só que às vezes o que é para sair mais barato sai muito caro, né? Porque se você está deixando de pagar por uma má orientação o imposto, ele vem dobrado, multa, juros, então é delicado. Então, acho que assim, então tem empresário que ele não acredita em nada, né, de compensação, e tem aqueles que acreditam em tudo. Então, assim, existe, mas ela tem limites, né, doutor Felipe? Então, assim, tem que ter esse cuidado, ele tem que ter aquela consultoria que ele confia para falar, olha, estão me oferecendo isso. Antes de eu aderir, porque tem uns que aderem sem nem conversar, né? Então, antes de eu aderir, você poderia me explicar qual é o risco, como tudo, contingenciar da melhor forma, né, doutor Felipe? Então, assim, encontrar, ele saber onde ele está pisando. Então, de repente, para aquele momento, um risco de 50%, 90% é interessante, em outros nem tanto. Olha, Ivan, você tocou um negócio, não sei se... Eu acho que para enriquecer aí a discussão, tem algumas situações em que o empresário, diante de uma enxurrada de informações, fica perdido. Como eu disse, tem situações, por exemplo, de rubricas decorrentes da folha de pagamento que você consegue fazer administrativamente, de forma rápida. Outras você precisa necessariamente entrar em juízo. Tem uma homologação, né? Você precisa. Então, por exemplo, texto de férias, auxílio, os 15 dias de afastamento, salário maternidade. Então, dependendo da rubrica, você consegue atuar de uma forma ou necessariamente você precisa atuar de outra. Outro ponto importante, geralmente indústrias, fábricas, eles utilizam muito insumos. Essa palavrinha é uma enciclopédia de possibilidades, de oportunidades. E você vê, eventualmente, numa mídia judicial, numa revista jurídica, tal, no meio jurídico, e aparece um destaque. Olha, um produto XYZ pode ser utilizado como insumo, ou seja, o empresário gasta dinheiro para fabricar um determinado produto, compra matéria-prima Y, e aquilo torna-se possibilidade de tomada de crédito e aliviar o pagamento posterior do tributo. Então, esses insumos têm que ser analisados com muita cautela, porque nem todos os insumos para uma empresa valem para outra empresa. É como você falou, Ivan, esses benefícios de restaurantes. Será que uma empresa, aquela empresa, né, aquele CNPJ é efetivamente caracterizada como um restaurante, um bar? Clínicas médicas, da mesma forma. Serviços hospitalares, tem clínicas médicas, não faz serviço essencialmente hospitalar. Eles fazem exames. Então, essa distinção tem que ser realmente na ponta do lápis. Né? Então, é onde que o empresário, vendo uma determinada matéria numa revista jurídica tal, ou na mídia comum, brilha os olhos e já quer aplicar. Então, é onde que estão os riscos maiores. É engraçado que tem aquele cliente que quer arriscar em tudo e tem aqueles que não querem arriscar em nada porque falam, não, vai me dar dor de cabeça. Então, assim, é importante desmistificar, né? Porque, assim, é possível, mas com cuidado. Não com tudo, né? Porque é exatamente isso. As pessoas, às vezes, lê a manchete da matéria e, opa, eu vou parar de pagar PIS/COFINS, tal. Não é bem assim, calma. Respira, né? Não tem milagre. Ainda mais no nosso país, né? E o primeiro enquadramento, acho que tem que ser com o KNAI da empresa, né, doutor? Tem que ver aquilo que é permitido para que ele possa, dentro daquele KNAI, poder fazer a recuperação. Senão... Olha, Nelson, a gente acaba vendo de tudo. Às vezes o KNAI não conversa com o objeto social do contrato. Exatamente. E esses dois, o KNAI e o objeto social, não conversa com a realidade dos fatos. Né? Então, precisa haver um enquadramento e um sentido.
Porque aí cabe ao jurídico, cabe aos advogados orientar. Olha, empresário, você quer continuar nesse trilho? Tem um risco tal. Tem um outro trilho aqui, o risco Y. Então, cabe ao advogado expor isso, ser transparente e diligente para justamente orientar o empresário. O empresário, ele é leigo. Como a gente brincou aqui, Nelson, antes da conversa, Sim. Eu sou super defensor para que todo cidadão faça uma faculdade de Direito, Sim. faça ciências sociais, jurídicas. Por quê? Porque para ter noção que tudo abre, né, a visão. Abre a visão. Tudo envolve direitos e obrigações. Então, isso é importantíssimo. Aí, fazendo a propaganda, por isso que é tão importante que tenha toda empresa uma consultoria jurídica, um suporte jurídico, né? Dependendo do porte, interna, mas ter externa, mais especializada e tudo mais. Né? O doutor Felipe, de modo geral, eu sei que é difícil, assim, abordar esse tema e ser exaustivo, abordar todo o tema, né? Mas, de modo geral, quais impostos as empresas usualmente podem recuperar? O que você consegue falar sobre isso para a gente? Olivan, isso é importante. Geralmente são impostos que eles estão atrelados ao custo do produto, ou impostos nos quais eles compõem outras bases de cálculos de outros impostos. Geralmente, tá? Não tira da frente, eventualmente, os impostos que eventualmente você pagou maior. Né? Isso aí é a regra, né? Pagou indevidamente ou maior. Isso é a regra máxima. Mas, geralmente, a gente observa, né, na prática cotidiana, que são impostos nos quais eles compõem o custo do seu produto. Então, você tem que tentar equilibrar, tentar achar o seu, geralmente, o preço net, né, no qual você consegue trabalhar e saber qual é o impacto de um tributo em cima daquela operação, em cima da venda de um produto, geralmente. E as maiores incidências é geralmente quando você compra, quando você vende. Geralmente, né? Porque é onde você confessa nas notas fiscais, ou do seu fornecedor quando entra na sua empresa, ou na saída quando você vende um produto ou vende um serviço. Geralmente é ali que começa a criar certas oportunidades, nas notas fiscais. E você faz o reflexo disso dentro da documentação da empresa, né? Nos antigos livros, agora na parte mais digital, ECF, ECD. Então, você começa a registrar aquelas notas fiscais dentro das suas escrituras fiscais e contábeis, para que, posteriormente, você informe o fisco. Né? Então, é onde você começa a criar oportunidades e cada vez mais você precisa enxergar com lupa aquelas operações. Mas geralmente é isso, geralmente são nessas situações em que há um incremento sobre o seu produto, necessariamente você tem que colocar um imposto. E aí começa realmente esse estudo, essa reflexão cada vez mais pormenorizada. Legal. Bom, pessoal, queria avisar que a nossa entrevista está muito bacana e você que está querendo participar aqui do nosso programa, é só você fazer a sua pergunta aí através do nosso chat ao vivo. O Dr. Felipe, que embora ele esteja aqui nos respondendo também na tela, ele vai responder no chat para vocês aí as dúvidas que vocês têm. Então, participe do nosso chat, faça suas perguntas para o Dr. Felipe agora, que ele vai responder para vocês também. Doutor, como recuperar tributos pagos indevidamente? Qual é o caminho para se fazer isso? Olha, Nelson, como a gente estava falando anteriormente, se você detecta que você pagou um imposto indevidamente, você tem dois meios. Tá. Ou você administrativamente
nas operações decorrentes do seu dia a dia, no qual você consegue, via um instrumento, né, de compensação, né, você pagar aquele crédito apurado com débito de operações seguintes. Geralmente você consegue fazer isso em empresas do lucro real. Ou, como a gente estava mencionando também anteriormente, se você detecta um direito no qual ou uma lei modificou, ou o judiciário modificou aquele comportamento, né, aquela operação, você pleiteia em juízo. Uma vez você pleiteando em juízo, tem um trâmite, tem uma vida processual, tem um trâmite do processo normal. E como a gente brincou, eventualmente, e normalmente você entra com um mandado de segurança, pedindo uma liminar para que haja, enfim, ou uma recuperação imediata, dependendo da empresa, ou esperar o trânsito em julgado. Você, esperando o trânsito em julgado, você tendo o direito na mão, normalmente você entra com um pedido de habilitação na Receita Federal, normalmente. Com base no deferimento da habilitação, aí sim você tem um direito efetivo, operacionalmente falando, para você fazer sua compensação lá na frente. Mas aí é decorrente de um processo judicial. Tá. Então, tem meios e meios. Por isso que, como você mencionou, poxa, qual tributo ele é recuperável ou não recuperável? Né? O não recuperável geralmente é esse, é quando você vê que tem um imposto embutido no seu produto. Né? Como que você consegue desvincular? Ou então, aquele recuperável, quando o imposto está embutido dentro da base de cálculo do outro imposto. Que é onde que dá maior discussão e aonde tem gerado maiores discussões judiciais. Se você pode recuperar, está embutido no custo do outro, você teoricamente teria como recuperá-lo. Na base de cálculo. Então, é uma discussão muito frequente, principalmente quando o Supremo ele decidiu sobre a exclusão da famosa tese, né, da exclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, que foi, ao meu ver, a maior tese difundida nacionalmente. Todos. Às vezes, almoço de domingo você trocava uma ideia sobre isso, porque era muito difundido. Né? E aonde quando o Supremo ficou ali, né, no YouTube decidindo. Eu lembro que eu estava lá assistindo pelo YouTube em 2017, vendo a decisão. Então, com base nessa decisão, vários outros filhotes de teses começaram a vir. E aí começaram a bater na porta do Supremo, né, do Judiciário, e vai chegar no Supremo. E aonde que há a necessidade de tentar vislumbrar o futuro, e aí é onde a gente eventualmente usa de tecnologia para isso, né, de jurimetria, por exemplo, no qual você consegue diagnosticar, ou prognosticar, melhor dizendo, o futuro de acordo com aquele direito que está sob júdice sendo discutido. Perfeito. Legal. Doutor Felipe, é um tema muito abrangente, né, e cheio de peculiaridades. Né? É difícil a gente conseguir ser muito preciso em algumas respostas. Mas, de modo geral, quais impostos não são recuperáveis? Tem casos que você identifica? Olha, tem imposto que esquece, não perde tempo, que é cilada. Olha, Ivan, geralmente tem impostos, por exemplo, que ele faz parte do custo do produto, principalmente impostos indiretos. Onde você vê isso? No ICMS. Geralmente no ICMS ST, de substituição tributária. Então, aquele imposto de substituição tributária, e onde que tem os maiores calos nas empresas que vendem entre estados, e onde gera o ICMS em si, aquela famosa guerra fiscal, onde aquele tributo está embutido na cadeia. Então, como eu falei anteriormente, tem impostos nos quais são recuperáveis e não recuperáveis. Mas esses não recuperáveis é aquele que está embutido no custo do produto.
Então, é difícil você dissociar. E aí, quando vem embutido no custo do produto, ele já está sendo pago antecipadamente na cadeia inteira. Então, nesse tipo de operação, tem muito uma presunção de venda lá no final e daquilo que efetivamente foi pago ao final. Então, quem está pagando na frente está presumindo que vai ter um custo de venda, né, futura X, mas às vezes, de fato, tem um custo X menos 1. Então, antecipadamente você não vai recuperar, ele está embutido. Agora, lá na frente, se for provado de que realmente houve uma certa presunção maior, nesse tipo de situação você vai conseguir recuperar. Só que você precisa demonstrar isso para o fisco. Qual fisco? Paulista. Né? Então tem portarias CAT, portaria CAT, da Secretaria da Fazenda, em que possibilita você demonstrar para o fisco de que eu paguei uma cadeia toda, só que lá na frente o preço foi a menor. Então eu quero recuperar parte disso. Mas ao longo desse processo você não vai conseguir. Né? Então tem sistemas da Secretaria da Fazenda que possibilita aí o contribuinte ser ressarcido desse custo, né? Esse custo que estava embutido. Vamos colocar dessa forma. Perfeito. Doutor, trocando em miúdos, recuperando, o empresário recuperando ou não recuperando, o consumidor paga de qualquer jeito, né? Não tem jeito. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar, não tem jeito. Paga necessariamente, porque faz parte, né, da nossa sistemática. E mesmo na sistemática de países de primeiro mundo, que é aquele famoso IVA, né, por exemplo, né, eu lembro há muitos anos atrás, isso você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, você compra um boné, né, e, por exemplo, e tem um custo, um valor, né, o custo do produto mais o tributo. Esse tributo paga-se a cadeia produtiva daquele boné daqui para trás. Então ele já vem carregado. Né? Então isso é talvez entre aspas, um sonho de consumo das reformas tributárias, né? E até mais melhorada aqui no país. Sair de um encargo do consumo em que um celular qualquer, que eu tendo uma renda de R$5.000 por mês, e você, Ivan, recebendo R$100.000 por mês, olha que beleza. Tá bom, né? A diferença tá por aí, né, Ivan? Tá por aí. O celular é o mesmo custo para mim quanto para você. Então, a tendência, né, os países que fazem parte da OCDE, por exemplo, é sair do custo tributário de consumo e mais voltado para a renda, ao patrimônio, à herança. Então, tem essa inteligência fiscal para trazer uma justiça fiscal mais apurada, né? E justamente faz com que o empresário hoje ele fica ou super arrojado, né, como o Ivan falou, ou super conservador. Mas há possibilidades de nesse meio ter um equilíbrio. Trazer um equilíbrio. Por isso que há planejamento. Tá. O planejamento é super necessário para isso, de forma preventiva, inclusive. Doutor Felipe, qual o período que pode ser recuperado os tributos indevidamente pagos? Em regra, são 5 anos, Nelson. 5 anos, tá. 5 anos. Então, antigamente, 5 anos no momento que você paga ou no momento que você declara, a depender do tipo de tributo, porque ele tem uma palavrinha chamada lançamento fiscal. Então, a depender da situação, você tem algumas características, mas normalmente são 5 anos. E eu lembro que na época, há muitos anos atrás, antes do SPED, né, o famoso SPED, do Big Brother da Receita Federal, o empresário tinha que guardar isso em livros impressos dentro de um armário, dentro de um armazém, conservando lá.
para eventualmente numa fiscalização, né, o empresário poder disponibilizar isso para um fiscal. Hoje não. Hoje, o seu cartão de crédito, hoje, sua conta corrente, hoje, a compra de um imóvel, hoje, aquilo que você declara para a Receita, para a Fazenda, nota fiscal paulista, tudo é cruzado. Tudo, absolutamente tudo. Então, ou você fica cada vez mais de uma forma oficial e tendo as possibilidades aí de forma inteligente em recuperar tributos, ou de uma forma não oficial, que cada vez mais difícil você se beneficiar. E aí acaba tendenciando para outras esferas, entendeu? Mas o que a gente tem visto, um movimento muito mais digital, evidentemente, e muito mais rápido, fazendo com que o empresário utilize, ele tendencia a utilizar de uma forma muito mais rápida administrativamente do que no judicial. Muito embora os processos estão digitalizados, né? Então, tem uma velocidade um pouco maior. Do mesmo jeito que tem um prazo aí que ele pode, né, recuperar impostos e tudo, também tem um prazo para depois que ele lança uma compensação administrativamente, tudo que o fisco coloque, né? Também não é bate-ponto, né? Tem gente que vê o extrato zerado e fala, opa, deu certo, mas não é bem assim, né, na maioria das vezes. Ivan, isso é importante, viu? Por isso que eu estava falando na questão do livro fiscal e falando do empresário que tem que tinha que guardar isso no armário. Agora não. No mundo digital, você guarda na nuvem, você guarda no seu servidor, né? E aí são outras características. Mas, de fato, digamos que hoje eu faço uma operação administrativa, uma compensação administrativa, ou utilize uma rubrica de forma administrativa e hoje eu consigo criar um crédito, me beneficiar. Você tem 5 anos. Ainda, a partir de hoje, por exemplo, 5 anos para que o fisco, tanto estadual quanto federal, em homologar. Ele precisa homologar. Essa é uma situação. Outra situação, digamos o seguinte, você entra hoje com uma ação judicial, entra hoje para recuperar 5 anos retroativos, de 2017 para cá. Entrou hoje. Liminar, sem liminar deferida, sentença ou não sentença sendo concedida, ou, enfim, digamos que daqui 10 anos, 2032, você tem um trânsito em julgado. Então, você tem uma possibilidade de recuperar, potencialmente, 10 anos, mais 5, 15 anos, na existência daquele crédito. Digamos que em 2032 você tem um trânsito em julgado. Hoje é 2032. Trânsito em julgado. Eu pego aquele 15 anos de crédito. Eu somo tudo isso daí. Atualizo. Bato na porta da Receita Federal com pedido de habilitação. A Receita Federal dá um ok. Eu entro com a compensação. Tem mais 5 anos de homologação. 5 anos para o fisco homologar aquilo que foi discutido judicialmente. Então, aí brincando, são 20 anos. Então, por isso que judicialmente demora-se mais. E aí, aos olhos do empresário, o uso administrativo é muito mais rápido. Por isso que, às vezes, ele cai em armadilha. Então, por isso que há necessidade, de novo, de ter um estudo prévio, com antecedência, pé no chão, daquilo que é certo, daquilo que é arriscado, daquilo que é temerário. E aí cabe ao advogado, né, assessoria interna ou externa, enfim, para indicar isso, indicar esse caminho. Perfeito. Legal. Até nessa linha, você puder falar um pouco das diferenças, né, entre a restituição, a compensação, o ressarcimento, em linhas gerais, que é o que a gente ouve aí, né? Pode restituir, pode compensar. Ótima pergunta, Ivan. Normalmente, todas essas terminologias, o que o empresário quer? A devolução. Se a gente pensar como devolução, fica muito mais fácil. O ponto aqui é que, normalmente, o ressarcimento seria para o IPI, né? E a restituição praticamente para os demais impostos.
temos aí a repetição daquilo que você pagou a maior e você entra em juízo para devolver, né? Então, temos algumas terminologias nas quais o ressarcimento, a restituição, a repetição, as três terminologias não passam de ser, não deixam de ser uma devolução ao contribuinte. Mas, normalmente, o ressarcimento é mais voltado ao IPI, uma terminologia técnica, e a restituição aos demais impostos. Legal. Outra perguntinha aqui, já meio que respondeu, mas acho que é interessante nós fazermos a pergunta pontualmente. Seria possível o contribuinte pedir restituição de um tributo pago e que estava prescrito já? Olha, isso é a chamada judiação, né? Judiação. Judiação. Que pena aconteceu isso. Mas isso acontece, viu, Nelson? Isso acontece, né? Então, essa situação no qual existe um crédito, existe um direito hoje, em 2022, você apura isso internamente, com seu fiscal, contábil, jurídico e tal, tem isso hoje. Digamos que hoje seja 2028. Caducou. A famosa caducou, perdeu o direito. Porque há uma diferença entre decadência e prescrição, né? Nós sabemos. Então, assim, quando o contribuinte, quando o empresário detectou um direito, um potencial direito de recuperar um crédito, ele precisa movimentar-se. Se ele não se movimentar administrativa ou judicialmente, vai caducar esse direito. Ele não pode apurar um direito em 1990 e pleitear hoje. Caducou. Da mesma forma que o fisco não pode eventualmente executar ou fiscalizar um tributo, um imposto, há mais de 5 anos, colocar dessa forma. Entendi. Então, a regra é para os dois lados. E há situações, por exemplo, principalmente de recuperações de crédito, no qual um empresário ele precisa necessariamente entrar em juízo, né? Quando a gente exemplificou, então, hoje 2022, ele vai retroagir aquela oportunidade tributária de recuperar há 5 anos atrás. Só que em 2016 ou 2015 ele já perdeu. Então, isso é irrecuperável. O 2017 para frente, isso é recuperável. Então, são 5 anos, basicamente. Legal. Meu microfone tá bom? Eu tive um... Agora melhorou. Pouquinha coisa. Legal. Agora ficou bom. Tá bom? Desculpa. Doutor Felipe, e cá entre nós, quem tem direito, falando especificamente do ICMS, que talvez seja o que mais se discute aí no dia a dia, na boca do povo, quem tem o direito de pleitear essa restituição paga indevidamente? No ICMS, ele é um imposto safado, ele é complicado, né? E aonde você mais enxerga a figura do contribuinte, que a gente denomina contribuinte de direito e o contribuinte de fato, né? Como a gente falou anteriormente no ICMS-ST, né? Ele tem um contribuinte que antecipa e um que ele recebe aquele produto ou serviço carregado já do ICMS ao longo da cadeia, ao longo de toda a operação. Então, temos aí o contribuinte de direito e o contribuinte de fato, ou o responsável tributário, no qual ele não participa, por exemplo, potencialmente do tributo, mas ele carrega o ônus. O contribuinte de direito é aquele que potencialmente ele tem o direito de recuperar. Então, para isso, ele é necessário comprovar. Você é um empresário que é o contribuinte de direito que vai lá e paga o tributo, você é o responsável, você é o candidato a recuperar esse crédito. Agora, ao longo da cadeia produtiva, ao longo da cadeia de serviço, você, individualmente, você também tem essa possibilidade, mas decorrente de outras operações, né? Então, assim,
normalmente é o contribuinte de direito que tem essa chance de recuperar qualquer tributo. Legal. Qualquer tributo. Legal, legal. O Nelson, não sei se ele... Nelson, vocês estão me ouvindo? Ouvindo estamos agora. Eu estou com Acho que sua probleminha câmera desligou na aqui. câmera, né? Está com probleminha. Então, eu gostaria aí que o doutor Ivan pudesse fazer as honras do nosso encerramento. E, excepcionalmente, a gente tem que contar com a tecnologia, mas a tecnologia, às vezes, também nos assombra, né? Mas eu estou aqui vendo vocês e também ouvindo. Eu só gostaria que o doutor Ivan... Ainda bem que foi quase no finalzinho que eu vou... Deu para participar de tudo, Nelson. É isso aí. Doutor Felipe, muito obrigado, né, por sua participação aqui no Cá Entre Nós Legal. Obrigado por aceitar o convite. E gostaria de terminar agradecendo, né, a você, ao Nelson, obviamente. Eu gostaria de pedir para que deixe os seus contatos e uma mensagem para nossos seguidores. Nelson, Ivan, muito obrigado pela gentileza. Foi uma honra participar com vocês aqui no Cá Entre Nós. Já estou seguindo o canal no YouTube e no Instagram. Realmente tem entrevistas fantásticas lá. Mas o recado que eu gostaria de passar para todos é que no campo do direito tributário, além de ser um campo muito rico, é um campo muito complexo. Pode ser que ao longo desse bate-papo, algumas terminologias, algumas situações tenha criado na verdade, a dúvida. Se criou a dúvida, a gente consiga passar o recado. Se a gente instigar ao empresário a reflexão, aquela pulguinha atrás da orelha, do tipo, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu tenho um potencial possibilidade de recuperar alguma coisa? Será que, poxa, eu vou conversar amanhã com o meu fiscal, contábil, com o meu jurídico? Então, o empresário, ele necessita se movimentar. E uma coisa é você olhar o negócio, outra coisa é você olhar a empresa. Os seus apoiadores internos, seu jurídico, ele tem que olhar a sua empresa. E o empresário ele tem que olhar o seu negócio. Então, é onde a possibilidade está ali. Então, a gente sempre fala que há esse rico campo, mas há necessidade preventivamente de planejar, conversar muito, fazer muito estudo para realmente vislumbrar essa recuperação e não cair em nenhum risco, né? Então, isso é o recado que eu acho que fica para todos aí. Legal, legal. É uma pena que o Dr. Nelson está com um pouco de instabilidade, mas ele está ouvindo aqui, né? Está acompanhando o canal também e falando, né? Não está no além, está aqui, está tentando restituir alguma coisa e compensar algum. Já saiu atrás para conversar com alguém aí. Sistema da Receita Federal está aparecendo a câmera do Nelson. Doutor Felipe, a gente está assim, estou ausente na imagem, mas estou presente na fala. E antes que o doutor Ivan encerre o nosso programa de hoje, eu gostaria de, pelo menos, verbalizar aqui o nosso agradecimento pela sua participação no nosso programa, pela sua disponibilidade de tempo em falar conosco e pela confiança no nosso trabalho que a gente está tentando fazer a divulgação, a difusão do direito sem ser tão técnico, né? Mas que as pessoas, de um modo geral, possam também aproveitar esse nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Agora eu deixo o senhor aí com o doutor Ivan. Bom, só um encerramento, agradecer mais uma vez aí, aceitar o convite, o Nelson, eu, doutor Ivan Castrese, conversamos com o advogado Felipe Zalaf, um advogado singular e grande amigo. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem estaremos de volta com mais temas aqui a pedido dos nossos ouvintes. Sigam o canal, compartilhem e mais uma vez, muito obrigado a todos.